Bem-vindos a um novo episódio do E2. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde retrata um estado de bem-estar físico, social e mental. Assim, um equilíbrio entre o corpo e a mente é fundamental para uma boa qualidade de vida. Depressão, síndrome de burnout, ansiedade e ataques de pânico. Estas são algumas das patologias que podem surgir quando este equilíbrio mental não é alcançado e entramos assim num quadro de doença mental. A síndrome de burnout é uma perturbação psicológica caracterizada pelo esgotamento profissional. Em 2016, um estudo da Associação de Psicologia da Saúde Ocupacional revelou que cerca de 20% dos trabalhadores portugueses sofrem desta exaustão extrema. E o número tem vindo a aumentar. No entanto, burnout é muito mais do que uma tensão emocional causada por condições laborais desgastantes. Por isso, neste Repórter E2, vamos conhecer histórias de alguns profissionais do mundo da comunicação para perceber como é que esta doença surge e que tipo de impactos pode ter na vida pessoal e profissional. Ao contrário do que diz o ditado popular, quem corre por gosto cansa. O stress e a elevada carga horária levam a que muitos trabalhadores desenvolvam o síndrome de burnout. A Small Business Prize coloca Portugal como o país da União Europeia com maior probabilidade de burnout entre profissionais. É um problema que marca cada vez mais o mundo laboral. O burnout é uma síndrome de exaustão mental e física muito associado a uma atividade profissional. Parte muito dos fatores do trabalho, ou seja, como é que é o trabalho em si, se é um trabalho exigente, se é um trabalho que tem assim um ambiente que não seja tão positivo para a pessoa, e também da forma como é que a pessoa gera a sua vida pessoal e o seu trabalho. Tem atividades para desligar, tem atividades de respiro, tem uma vida social ativa, costuma estar com a família, costuma fazer coisas que gosta, tem hobbies, ou seja, haver muito aqui esta questão do equilíbrio. Quando o médico diagnosticou o burnout, eu tive que parar, então tive que ir de baixa. E esse foi o meu primeiro choque. Foi saber que alguém me obriga a parar por alguma coisa que eu acho que estou bem. Eu disse logo, olha, doutora, pode parar, porque eu vou aceitar aquilo que me derem, eu vou fazer aquilo que me disser que é para fazer, porque continuar a viver da forma como eu estou a viver, para mim não dá mais. Os sintomas de burnout não influenciam apenas o psíquico de uma pessoa. A parte emocional, física e até o próprio desempenho no trabalho são afetados. Para Thaisa Santos, executiva de site e conteúdos, as dores começaram nas costas, mas era a mente que sofria quando era hora de ser criativa. Nós trabalhamos numa área em que eu preciso da minha cabeça, não trabalhava numa fábrica, não estava a mexer as mãozinhas a fazer assim. Eu precisava disto aqui para trabalhar. E isto aqui não estava a funcionar. Portanto, eu estava a trabalhar para ir com 20% das capacidades aqui a funcionar. Portanto, isto gera muita frustração, porque tu és capaz, tu sabes que és bom profissional, tu sabes que sabes fazer o teu trabalho, só que sentas-te em frente ao computador, tens que escrever e não sai nada. Os jornalistas têm, em particular, muita tendência a... eu sou jornalista antes de ser tudo o resto, sou jornalista antes de ser namorada, antes de ser filha. Acho que isso também não ajuda. Acho que também o facto da nossa profissão exigir tanto de nós também não nos ajuda, às vezes, a pôr um travão e a saber quando é que estão a pisar a linha vermelha. Inês Chaissa, jornalista no Público, confrontou-se desde cedo com as exigências do jornalismo. Para os que trabalham na área da comunicação, o contacto com outras pessoas é contínuo e o ritmo é sempre acelerado. David Gomes precisou de se afastar do trabalho para conseguir recuperar. Eu tive a felicidade de ficar 8 semanas parado, e nessas 8 semanas foquei-me em mim e na importância de pôr-me em mim em primeiro lugar e não a empresa ou o trabalho, né? E nesse aspecto a empresa foi brutal, ela deu-me todo o apoio possível. Eu acho que eles são compreensivos precisamente porque eles já lá estiveram e eles sabem o que é que custa ter um burnout ou ter situações de vida muito exigentes. A consciencialização da importância da saúde mental nas empresas é o primeiro passo para que os trabalhadores não fiquem sobrecarregados. A linha entre o trabalho árduo e o estado de esgotamento é ténue e tem de ser a preocupação de todos. Nesse processo, acho que é preciso, primeiro, um grande acompanhamento psicológico, seja por um psicólogo ou um psiquiatra para te acompanhar nesse aspecto. Segundo, conseguires ter, de alguma forma,
rotinas que te ajudem a sair dessa normalidade de trabalho, então para poderes aliviar também o stress do teu dia-a-dia, fazer exercício, caminhadas, qualquer coisa que te distraia do dia-a-dia do trabalho. Não é só a organização que tem de mudar, são também as próprias pessoas. Elas também têm de reconhecer e passar a reconhecer quais são as próprias linhas vermelhas, porque imagina, eu se calhar fico muito assoberbada com um trabalho maior que eu tenho, ou uma deadline muito apertada, e se calhar outra pessoa reage muito bem e até gosta de trabalhar nessas circunstâncias. Eu é que também tenho de dizer, olha, eu não consigo dar mais. Então acho que é muito importante nós nos conhecermos, estarmos atentos, escutarmos o nosso próprio corpo, escutarmos as nossas necessidades e todos nós também podemos estar atentos ao outro que está perto de nós. As ferramentas para saber lidar com o burnout estão cada vez mais acessíveis a qualquer pessoa. Há livros, palestras e podcasts que alertam para os sintomas e partilham experiências. É preciso estar alerta e procurar acompanhamento psicológico de forma a estabelecer limites individuais. Afinal de contas, esta é uma doença que pode atingir qualquer pessoa. Nuno Faleiro da Silva é o convidado do Panorâmica desta semana. Psicólogo, clínico e coordenador da Rádio Aurora, a outra voz. Foi o responsável pela criação deste programa radiofónico em 2009, no Hospital Miguel Bombarda. Atualmente é realizado e produzido por doentes do Hospital Júlio de Matos, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Emitido em várias estações de rádio do país, este projeto e os seus intervenientes lutam diariamente contra o estigma da saúde mental, a discriminação e o preconceito, e fazem-no sem tabus. Vamos então agora conhecer um pouco mais acerca desta iniciativa. O nosso convidado é psicólogo clínico no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e coordenador da Rádio Aurora, a outra voz. Especializado em psicoterapia psicanalítica, foi um dos responsáveis pela criação deste programa, com emissão em cerca de 20 estações de rádio do país. A Rádio Aurora é produzida e realizada por doentes do centro hospitalar que lutam diariamente contra o estigma da saúde mental, o preconceito e a discriminação. Neste Panorâmica vamos estar à conversa com Nuno Faleiro da Silva sobre a saúde mental, uma temática que tem vindo a ser discutida com maior abertura por parte de organizações e indivíduos nos últimos tempos. Nuno, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A Organização Mundial de Saúde aponta que o conceito de saúde vai além da ausência de doença. É um completo estado de bem-estar físico, mental e social. O que se entende então por saúde mental? A saúde mental, de uma forma genérica, não é? Como está descrita pela Organização Mundial de Saúde, tem essas características, mas depois tem uma expressão individual. Cada pessoa em si mesma também tem a sua própria leitura daquilo que é o seu equilíbrio e, portanto, não podemos deixar de confrontar as definições dos relatórios com aquilo que é a vivência individual, o mundo social onde vive. Então, essa tradução dos textos para a realidade parece-me muitas vezes difícil e é fundamental ouvir cada pessoa naquilo que é a sua definição de si mesma. Não é? O Plano de Ação Integral de Saúde Mental, criado em 2013 e definido até 2030, é o primeiro plano que reconhece oficialmente a importância da saúde mental em todos os Estados-membros. Esta temática tem vindo a afirmar-se na sociedade? Penso que, sobretudo nos últimos anos, com a pandemia, se torna bastante óbvio que o tema saúde mental habita as preocupações dos cidadãos e dos média, mas a verdade é que, em alguns contextos, a expressão dessa preocupação ainda fica muito aquém e acho que é como se vivêssemos em duas realidades paralelas, não é? Uma realidade discursiva, uma realidade onde se definem intenções, planos e projetos, mas depois a realidade concreta da vida das pessoas nem sempre tem vivido mudanças significativas. Mas quando eu vou ouvindo as pessoas, as faltas, as carências, as demoras são muito extensas e dão-nos esta sensação de viver num universo um pouco paralelo.
cada vez mais surge a questão da saúde mental na agenda pública, impulsionada também pela pandemia da Covid-19. No entanto, ainda há quem a veja como um assunto delicado. É preciso uma responsabilidade social acrescida por parte dos média quando abordam este assunto? Sem dúvida. Tem-se observado que há não só uma maior atenção da parte dos média, como também uma transformação na qualidade com que a saúde mental é olhada. Infelizmente, até há muito pouco tempo, aquilo que surge muitas vezes como foco da saúde mental nos média são acontecimentos da ordem do exótico e do excepcional. São crimes, são episódios de descontrole, são imagens particularmente negativas das pessoas que sofrem de problemas de saúde mental. E isso colabora de forma profundamente significativa nas dificuldades que as pessoas depois vão encontrando ao nível do seu regresso à vida social, da sua coexistência. Se vai sedimentando no imaginário coletivo a ideia de que a pessoa que tem um problema de saúde mental pode ser perigosa, pode ser incapaz, pode perder o controle, e quando estes temas não são enquadrados na sua complexidade, as pessoas ficam apenas com esta representação negativa. E isso explica muito, também contribui muito para a ausência de oportunidades de emprego, para a recusa até em alugueres de habitações, para uma série de desvantagens. A Rádio Aurora foi fundada em 2009 e é o primeiro programa português produzido e realizado por pessoas com um diagnóstico psiquiátrico. O principal objetivo tem como foco o combate à discriminação de quem sofre de patologias mentais. O que levou à criação deste projeto? Nós éramos 3 no início do projeto. Eu, mais uma colega minha, a Isabel Moura Carvalho, mais um colega estagiário, David Rodrigues. Eu penso que aquilo que nós tínhamos em comum era a consciência de que, quando estávamos em trabalho clínico com as pessoas, nos confrontávamos constantemente com descrições que, do ponto de vista ético, seriam insuportáveis, de discriminação, de despedimento, sobre este grupo de pessoas, que podemos ser todos nós um dia, que sofrem de perturbações mentais importantes. Aquilo que nos fez sentido foi como é que nós podemos agir sobre esta realidade para que a adaptação, a abertura da comunidade seja real e que possibilite uma adaptação e uma vida em conjunto. Muitas pessoas afirmam que a participação na rádio tem tido um impacto transformador na sua vida individual. O facto de terem temas, de terem convidados, de terem que pensar sobre questões que são relevantes para eles e para a comunidade, para todos nós. Dentro do programa de rádio convivem os ingredientes mais eficazes para a transformação do pensamento, ao mesmo tempo que salvaguardamos as necessidades de segurança das pessoas que fazem parte da equipa. Aquilo que nós procuramos fazer é ter o programa, talvez seja o único, infelizmente, no país que congrega os ingredientes mais eficazes na luta contra o estigma. Obrigada, Nuno. Termina assim mais um Panorâmica, desta vez sobre a saúde mental e o lugar que ocupa na sociedade. A saúde mental dos estudantes de ensino superior é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal, mas também para o seu sucesso académico. No entanto, tem-se vindo a assistir a um aumento de episódios de sofrimento psicológico e ansiedade nos estudantes. O Senta-te e Explica de hoje vai desmistificar aquilo que o senso comum define como ansiedade. Até que ponto é que esta perturbação influencia a vida académica dos estudantes? E que mudanças podemos implementar para combater esta problemática? A saúde mental é decisiva para o desenvolvimento e sucesso dos estudantes do ensino superior. No entanto, ao longo do percurso académico, os alunos passam por situações desafiantes que podem gerar uma pressão psicológica extra. A ansiedade é um exemplo disso. É uma emoção de alarme que surge muitas vezes sem que a própria pessoa tenha um motivo associado à angústia sentida. Embora esteja relacionada com sentimentos de insegurança e preocupação excessiva, será que a ansiedade tem um lado positivo? Eu acho que não. Não existe. Acho que a ansiedade condiciona-nos bastante.
em termos sociais, em termos da faculdade, condiciona-nos muito. Existe a ansiedade mais ligada à adrenalina e essa é uma ansiedade boa, por assim dizer? Pessoalmente eu acho que não, porque uma pessoa que tem ansiedade está sempre num certo nível de sofrimento. Como uma emoção normal, a ansiedade é saudável, uma vez que nos impulsiona a concretizar objetivos. Quando controlada, alerta-nos para o perigo, originando no nosso corpo um estado que nos prepara para reagir, sendo essencial a autopreservação. No entanto, a ansiedade pode ser disfuncional e patológica quando surge de forma inesperada e em excesso. O principal problema é quando interfere de forma negativa na execução de tarefas diárias e causa sofrimento físico e psicológico significativo. Na realidade, os sintomas podem surgir a qualquer pessoa e em qualquer momento. Sabes de que forma é que o transtorno de ansiedade se pode manifestar? Através de ataques de ansiedade, a pessoa ficar a tremer, falta de ar. Não querer sair da cama, não querer sair de casa, não querer fazer nada. Com batimento cardíaco acelerado ou pensamento ininterrupto. Um transtorno de ansiedade manifesta-se de forma diferente de pessoa para pessoa. No entanto, quando estamos perante uma ansiedade patológica, há sintomas que são comuns. A preocupação excessiva, a dificuldade de concentração, a irritabilidade, o nervosismo e os pensamentos negativos são apenas alguns dos sinais cognitivos mais comuns. De um modo geral, estes sinais são acompanhados de sintomas físicos, como, por exemplo, dores musculares, o aumento dos batimentos cardíacos, a tensão alta, a falta de ar e a transpiração excessiva. Sabes de que estratégias podem ser implementadas para prevenir o surgimento destes sintomas? Na verdade, gostava de saber a resposta a essa pergunta. Dizer para ter calma, acho que é um grande erro. Acho que cada pessoa tem uma estratégia que se adapta melhor a eles. Há várias estratégias para controlar a ansiedade. O contacto com a natureza, a meditação e a atividade física são apenas alguns exemplos. A respiração diafragmática é um exercício simples que também pode ajudar a controlar os sintomas da ansiedade. Consiste em inspirar o ar, empurrar a zona abdominal, reter durante 4 segundos e expirar, libertando todo o ar. Mas há muitas outras soluções, como partilhar os sentimentos com os outros. É na partilha que surge a importância do apoio profissional. Um psicólogo ou um psiquiatra podem ajudar a controlar padrões disfuncionais de pensamentos e comportamentos. Mas falemos agora no ensino superior. Há várias estratégias que os alunos podem implementar para ajudar a prevenir a ansiedade, como planear os estudos antecipadamente, permitir-se errar, não se isolar, hierarquizar prioridades e, sobretudo, acreditar nas capacidades. Mas será que o transtorno de ansiedade tem impacto na vida dos alunos? Acaba por limitar um bocadinho as nossas capacidades cognitivas. Tem imenso impacto, porque as pessoas estão constantemente com entregas e coisas para fazer e não há muita noção disso. Os transtornos de ansiedade podem prejudicar um estudante do ensino superior. Na realidade, os alunos com alto índice de ansiedade revelam falta de interesse e problemas de concentração nas aulas, o que pode causar dificuldades na aprendizagem. Um estudo da Associação de Estudantes da nova FCSH revela que quase 50% dos alunos já ponderou congelar a matrícula ou desistir do curso. A mesma associação revela que 80% dos alunos estão desmotivados e mais de 70% sofrem de ansiedade. Têm de ser encontradas soluções para que a ansiedade não impacte o desempenho académico. Que mudanças é que devem ser implementadas para que os casos de ansiedade nos estudantes diminuam? Eu, pelo menos, começaria por reduzir a carga horária. Acho que estamos com uma carga horária muito grande. Se calhar um bocadinho mais atenção à saúde mental e não ter só, por exemplo, um psicólogo por universidade ou por polo universitário, porque depois há 3 meses de fila de espera ou uma coisa assim. Definitivamente deve haver mais acompanhamento psicológico, deve haver mais inquéritos sobre a saúde mental. A ansiedade nos estudantes é um tema cada vez mais recorrente. Universidades e institutos politécnicos estão cada vez mais conscientes desta problemática e implementam medidas para ajudar os alunos. Um exemplo disso é a oficina de Mindfulness promovida pelo Instituto Politécnico de Lisboa. O acesso é gratuito e o formato é online. Esta iniciativa tem como objetivos melhorar a comunicação, aumentar a capacidade de resiliência dos jovens perante as dificuldades e ainda aumentar a qualidade de vida e bem-estar. As responsabilidades académicas e a impressão no ensino superior não devem ser a causa da tua ansiedade.
Apesar de importante, a saúde mental passa despercebida por todos nós e só lhe damos o devido valor quando já está comprometida. Cuida de ti e está atento àqueles que te rodeiam. A Direção-Geral de Saúde afirma que existem 2 tipos de perturbações mentais comuns: as perturbações de ansiedade, sobre as quais já falámos neste episódio, e as perturbações depressivas. A depressão é caracterizada por uma baixa autoestima, perturbações no sono e no apetite e ainda por falta de concentração. Neste prisma vamos explicar os tipos de depressão que existem, os sintomas mais comuns e ainda o modo como esta doença pode ser tratada. Ora, vejam. A Camila e a Marta são amigas da faculdade. No caminho para casa veem um cartaz que lhes chama a atenção. Falta de energia, baixa autoestima, cansaço e dificuldade de concentração. Estes são alguns dos sintomas da depressão. Muitas vezes podem ser confundidos com tristeza, mas não é a mesma coisa. De uma forma geral, quando nós estamos tristes, nós conseguimos identificar a causa. Não é? Estou triste, lá está, porque a minha namorada me deixou. Não é? Pronto, é uma causa, pode-me dar muita tristeza, pode-me fazer chorar muito, mas nós sabemos de onde vem e sabemos mais ou menos que ela irá passar. Percebes? A depressão não. A depressão existe mesmo que nós não saibamos qual é a causa. Afinal, como se sente alguém com depressão? A verdade é que a depressão se pode manifestar de diversas formas. A Camila sempre jogou futebol com os amigos. Nos últimos tempos, tende a sentir-se cansada e com falta de entusiasmo para esta e outras atividades de que sempre gostou. O apetite é algo que também tem faltado, mas às vezes aumenta subitamente. É por isso que o peso tem tendência a aumentar ou diminuir nos casos de depressão. Ao deitar-se, a Camila tem muitas vezes alguma dificuldade em adormecer. No entanto, para além das insónias, há quem tenha hipersónias, ou seja, sonolência excessiva. Apesar de alguns serem mais comuns, todos os sintomas dependem de pessoa para pessoa. Ao caminhar, Marta fica pensativa. Alguns dos sintomas que leu no cartaz são comportamentos constantes da Camila. Mas como poderá a Marta ajudar a amiga? Decide então ligar a um especialista do Serviço Nacional de Saúde para tirar as dúvidas. Do outro lado da linha, explicam-lhe o que é a depressão. É uma doença psiquiátrica crónica, o que significa que não é curável num curto espaço de tempo. Existem 2 tipos de depressão. A perturbação depressiva maior ou episódio depressivo é de maior intensidade e verifica-se pelo menos durante 2 semanas. Por outro lado, a perturbação depressiva persistente ou distemia é de menor intensidade, mas pode verificar-se durante mais de 2 anos. Mas afinal, o que poderá ter desencadeado uma depressão na Camila? Não há uma causa universal para o surgimento da depressão. A origem pode estar em experiências marcantes do passado, como episódios de violência ou bullying. Também fatores atuais, como o desemprego, uma situação económica desfavorável ou a morte de um ente querido, podem ser causas. Alguns especialistas defendem ainda que a depressão tem uma predisposição genética. Se nós estivermos atentos aos nossos sinais também, não é? O que é que nos perturba e conseguirmos ir sempre resolvendo isso da melhor maneira, afastamos-nos cada vez mais da possibilidade de ficar deprimidos. Mesmo que os sintomas não sejam totalmente evidentes, é sempre aconselhável procurar ajuda psicológica. Preocupada com o que ouviu, Marta recomenda à Camila que fale com um profissional de saúde mental, de forma a confirmar os sintomas. Camila segue o conselho e dirige-se ao gabinete de psicologia da faculdade. Procurar ajuda é um dos primeiros passos para ultrapassar uma depressão. E ter o apoio daqueles que mais gosta pode ser um fator decisivo no tratamento. Normalmente, é tratada através de antidepressivos, como fluoxetina ou paroxetina, aliado a sessões de psicoterapia com um psicólogo. Em casos muito graves de depressão, poderá ser utilizado um tratamento à base de eletrochoques. Este tratamento, chamado estimulação magnética transcraniana,
lança pequenos estímulos cerebrais de forma a reorganizar a atividade cerebral. As terapias alternativas, como yoga ou reiki, são também um ótimo complemento. Para além destes tratamentos, que também podem ser feitos ao ar livre, qualquer atividade em contacto com a natureza é altamente recomendada. Ler, correr, caminhar ou até andar de bicicleta. Conversar com linhas de apoio, como a SOS Voz Amiga, pode ainda ser uma grande ajuda. Nós servimos para sermos um apoio a esse sofrimento, para minorar esse sofrimento, fazer com que, através de uma relação ao telefone, confidencial, anónima, tudo possa ser dito e a pessoa possa sentir um conforto, uma empatia que lhe permita superar melhor o seu sofrimento. A Camila escolheu o parque perto de casa para respirar ar puro. Hoje decidiu ouvir um podcast com testemunhos reais de pessoas que já passaram pelo mesmo que ela. Eu fui diagnosticada com depressão aguda quando tinha 15 anos. É uma batalha constante. Tu próprio conheces-te melhor do que outra pessoa. Procura as tuas paixões, vai correr atrás dessas paixões, vocaliza toda a tua energia para elas e, de um certo modo, isso haverá de suavizar os teus problemas. Isto, claro, quando já estás a receber ajuda profissional. Tal como os testemunhos que ouviu, a Camila está pronta para recuperar. Agora que já sabes o que é a depressão, não tenhas medo de pedir ajuda ou ajudar. Mente sã, corpo são. É primordial vivermos num mundo onde uma saúde mental equilibrada está ao alcance de todos e onde os transtornos psicológicos são retratados como problemas de saúde, livres de estigmas e de preconceito. A 19ª temporada do E2 chega assim a um fim. Depois de um merecido descanso, voltamos com novos temas e novos episódios. Até lá, podes acompanhar-nos online nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, em e2.esques. Podes ainda ver os nossos episódios no YouTube, em E2esques ou na RTP Play. Fica bem e boas férias!